dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gerson Deliano e esse é o Monodrama, como você já conhece, né? O Monodrama, você sabe que é sempre. Tem tanto programa agora, quarta-feira. Quarta-feira à noite é ao vivo. E a gente está começando com um novo projeto chamado Monodrama Agenda, que eu pretendo trazer várias companhias da cidade, de Curitiba, para falar sobre os espetáculos que estão em cartaz nesse momento na cidade. Essa semana eu estou aqui com a Thalita, que está fazendo a tradução de Libras. Muito obrigado, Thalita. Depois eu vou perguntar para você como é que se pronuncia esse teu sobrenome complicadíssimo. Quer falar, Thalita, como é que se pronuncia? Thalita Greenhagen. Ah, mas é fácil, não é tão difícil, é mais difícil de ler, né? Thalita Greenhagen está aqui para mim, que é tradutora, está aqui comigo, que é tradutora de Libras. A gente vai falar hoje com a companhia Fluct Sonante. Eu tinha dificuldade de falar esse nome até o momento que eu separei os nomes e ficou fácil para mim. Ficou Fluct Sonante, virou música. Tá? Vou chamar para esse papo. Então a gente está aqui com o pessoal, eu não falei ainda, com o pessoal do Pequeno Príncipe, com a Fluct Sonante, que está com o Pequeno Príncipe em cartaz. A Helena de Jorge Portela vai dar o serviço para a gente, mas a gente vai, nesse papinho aqui curto, a gente vai fazer. Vai, na verdade, fazer com que você vá ver o espetáculo. Essa é a nossa intenção. Então, vou colocar a Helena de Jorge Portela. Oi, Helena, querida. Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo Helena, certinho, atriz, Gerson. diretora, companheira de várias histórias aí na vida, na carreira. Sim, né? sim. Já tive Uma conversando grande com o trajetória o aí de Nautilio é pai amizades. da Helena. Isso. E esse espetáculo também ele tem uma trajetória de ser a comemoração de 50 anos de carreira do Nautilio, né, do seu pai. Exatamente. Ele está dirigindo esse espetáculo. Agora, em 2022, ele completou 50 anos de trajetória no teatro, que, na verdade, foi a minha grande escola, foi e continua sendo a minha grande escola de teatro. Tudo que eu sei hoje fazer no palco, nos bastidores, na correria toda das artes, aí eu aprendi com esse cara maravilhoso, Nautilio Portela, e com a minha mãe, Claudete Pereira Jorge. Então, a gente precisa comemorar, porque 50 anos de trajetória, realmente, aí meio século, não é para qualquer um. E está firme e forte, dirigindo, aprendendo, sempre encarando as novidades aí. É bem bonito de ver, sabe? A Helena está na cocheira de teatro desde que é nenezinha, né, Helena? Eu praticamente nasci numa cocheira, né? Vamos botar a Catarine conversar com a gente? Vai lá, Catarine, querida. Prazer ter você aqui. É um prazer, gente, ter vocês aqui. A Helena me dá muita sorte. Eu sempre que eu vou começar um projeto novo, eu chamo ela para estar comigo. Então, esse é o primeiro do Agenda e com certeza ela está aqui comigo de novo, né? Para não perder a tradição e tem dado sorte. Foi um prazer te conhecer, Catarina. Eu quero fazer uma entrevista com você falando sobre a tua carreira, falando sobre a tua trajetória no teatro, que é muito interessante. Você é de família de artista, né? Ou pelo menos pessoas que gostam de arte, né? Não, os meus familiares não são artistas. Meus familiares Mas eles são gostam de todos arte ou eu estou errado? Eles são professores, tem uma irmã que é médica, eu sou formada em engenharia, depois que eu acabei indo para a carreira de arte. A minha família, minha mãe também, trabalham mais em área em escritório, mas também em escola, mas a minha avó só que era pintora e também trabalhava com a culinária dentro da arte, costura, tem algumas coisas assim, sim, mas quem foi realmente para a profissão de artista fui eu. Comecei com a poesia, agora eu estou como atriz junto com a Helena. Tá, e você fazendo meu faz trabalho em Curitiba. Tá, o primeiro trabalho em Curitiba, foi isso que eu cortei? Como atriz, eu já trabalhava em São Paulo, né? Eu nasci em Santos e comecei a trabalhar em São Paulo, né? Nas poesias, como poeta e daí como atriz. Meu primeiro trabalho foi aqui em Curitiba. Antes de ser atriz, eu trabalhava como dançarina
Então eu já tenho uma carreira anterior, né, antes de Curitiba, mas como atriz foi aqui em Curitiba mesmo. E também eu fiz, o meu primeiro trabalho, na verdade, foi a peça Todas, junto com a Fluxionante e com a Helena. E com a Geórgia Conceição, que e com a Miss G também, maravilhosa, me ensinou bastante nesse trabalho com o Todas, junto com a Helena. Nossa, foi um sonho maravilhoso, assim, conquistado, e eu continuo aí nessa área. E agora você está fazendo o Pequeno Príncipe no teatro, né? Como é que é essa experiência de fazer esse Pequeno Príncipe num teatro inclusivo, na verdade, né? Um teatro para surdos e para ouvintes. Se eu tiver errado, gente, cometer alguma gafe, me corrijam na hora, tá? Porque vamos que vamos, estamos todo mundo aprendendo. Todo ouvinte, a gente está aprendendo ainda as palavras certas a usar, porque muita coisa não se usa mais, e a gente tem que aprender isso. Eu acho que a gente tem a obrigação, né, de aprender para poder incluir todo mundo numa... E essa peça tem isso, né, uma inclusão mesmo. Tem atores, tem uma atriz que é surda, mas tem ouvintes também contracenando com você. Como é que é essa experiência? Conta pra gente. Bom, eu já tive algumas experiências anteriores, mas realmente fazer o Pequeno Príncipe junto com o público de crianças, para mim tem sido uma experiência maravilhosa. É um personagem que é uma representatividade importante, ter uma pessoa surda fazendo, né? Então, eu tive algumas experiências de assim emocionais mesmo, que para mim tem sido muito importante. É importante ter uma peça bilíngue que é toda feita em libras, então fica muito claro para público surdo, para público ouvinte. Tem vários personagens, a raposa, a flor, a serpente, todos esses personagens, é um desafio dentro ali encenar junto com esses personagens, porque são todos bilíngues, então, assim, é uma peça que não tem uma barreira de comunicação, né? É uma peça que eu realmente fui acolhida, mesmo junto com ouvintes, eu trabalho com ouvintes, mas são todos muito abertos a fazer uma peça totalmente visual, de uma cultura visual, junto com a Helena e o Lucas. A gente tem... O Lucas, é a primeira vez que ele faz uma apresentação em Libras, ele tem estudado Libras e conseguiu se apropriar muito bem do texto em Libras de forma muito rápida. Em alguns momentos ele faz a oralização em português, mas tem vários aspectos visuais fortes para a pessoa surda, então fica tudo muito claro para as crianças, os familiares também adoram o Pequeno Príncipe, e assim, para mim está sendo um marco na minha vida realmente. Eu gosto muito de atuar junto com a Fluxionante, que sempre se preocupa com a acessibilidade, desde a peça Todas. Eu tenho conhecido vários trabalhos ali da Fluxionante, que são muito acessíveis, e eu, como representante surda ali junto com a Fluxionante, isso tem sido um modelo de trabalho para outros surdos, para que eles entendam que eles também podem ser artistas, podem trabalhar nas artes, e a gente está rompendo com essa perspectiva clínica de que o surdo tem uma deficiência. A gente está começando a apresentar que o marco da pessoa surda é a língua de sinais, então é um status importante que a gente está reconhecendo. E eu vi você em cena, quero te falar que você me emocionou demais. Eu achei o Pequeno Príncipe mais lindo que eu já vi na minha vida. Assim, achei lindo. Lindo. E da peça toda, assim, né? Como um todo. Além da tua interpretação, a gente vai falar do restante agora, figurino. A gente vai falar de sonoplastia, que é linda também, vai falar de tudo, cenário. Helena, você podia me contar como é que começou a Fluxionante, se a ideia Fluxionante, e se a ideia sempre foi essa de fazer esse teatro inclusivo? Olha, a Fluxionante nasceu em 2016. Eu não tinha proximidade nenhuma com Libras, até que um dia tem um espaço cultural aqui em Curitiba, que é o ONCA, da nossa grande querida Ieda,
um dia minha mãe, Claudete Pereira Jorge, uma grande atriz aqui do Paraná, do Brasil, foi ler um A texto Cláudia do está ali, Paulo ó, do Leminski. ladinho direito, Tá aqui, esquerdo. essa, maravilhosa. Maravilhosa. Ela foi ler um texto do Paulo Leminski, um trecho do Catatal, e chegou um tradutor intérprete de Libras, até hoje eu me lembro o nome dele, o Bruno, e falou, posso fazer a tradução? E a gente se olhou assim, eu e minha mãe, faz, né? A gente não tinha a menor ideia da profundidade, da importância. A gente era, como se diz em Libras, tinha muito que aprender. E quando esse menino começou a fazer a tradução do poema do Paulo Leminski, eu falei, meu Deus, isso é Libras. Isso que eu estou vendo aqui é Libras. Isso é muito cênico, além de toda a importância, além de ser língua brasileira também, que a gente precisa aprender, tanto ouvintes como todo mundo precisa aprender Libras. No Brasil precisa aprender Libras, o mundo inteiro precisa aprender língua de sinais, cada uma é diferente em cada país, né? Cada país tem a sua própria língua de sinais, mas eu me apaixonei por Libras e comecei a estudar pelo YouTube, de madrugada. E fui fazendo um curso atrás do outro, e a gente pensou em montar uma companhia onde tivessem pessoas surdas e ouvintes misturadas, aprendendo junto. Então, a intenção nunca foi trazer uma cultura ouvinte para a comunidade surda. A ideia sempre foi aproximar as pessoas, misturar as pessoas, porque essa é a real inclusão, né, Gerson? Não é a gente ouvinte fazendo algo para a pessoa surda, não, é a pessoa surda também junto nesse grupo, trabalhando, pensando, criando junto, ouvinte aprendendo com surdo, pessoas aprendendo com pessoas, e eu acho que é assim que a gente cresce de fato, né? Se colocando sempre nesse lugar de aprendiz. Então, a CIA começou em 2016 com o espetáculo Enquanto a Chuva Cai, que na época até eu fazia uma personagem surda. Então, eu não tinha ideia da importância da representatividade, da fundamental importância da representatividade, que é uma pessoa surda fazer uma personagem surda. Logo que a gente se deu conta disso, entrou a maravilhosa Gabriela Grigolon para fazer o Enquanto a Chuva Cai, que esse personagem, na verdade, foi criado por mim, mas sempre foi dela, e a gente nem sabia. Até que a Fluct encontrou a Gabriela encontrou a Fluct, e ela até hoje faz o Enquanto a Chuva Cai junto com o Igor Augusto, que é uma peça muito sensível, muito delicada, até hoje a nossa paixão, assim, Enquanto a Chuva Cai. Tá. Vamos falar do Pequeno Príncipe? Como é que veio a ideia? Como é que foi? O teu pai fez a adaptação do texto, né? Como é que foi esse processo aí que você pode dizer para a gente? A adaptação é dele também, claro, tem toda uma equipe maravilhosa trabalhando para que esse espetáculo aconteça desse jeito como né? Mas a adaptação foi dele, sempre com a ajuda da Thalita, do Peterson, que também é outro tradutor e intérprete de Libras incrível, que também trabalha na CIA Fluxonante, e da Catarine Moreira, pensando nessa adaptação, como essa história tão conhecida pelas pessoas ouvintes poderia chegar à comunidade surda, como é que essa plateia do Pequeno Príncipe pudesse aproveitar, tanto a pessoa surda quanto a pessoa ouvinte, pudesse aproveitar e se emocionar e ser atravessado por essa obra do mesmo jeito, assim. Então, foi um diálogo sempre contínuo que aconteceu durante essa adaptação. Meu pai trazia, para quem não sabe, meu pai trazia cenas e a gente ia lendo, discutia sobre essas cenas, perguntava principalmente para a Cati,
Tá chegando? Tá bacana? Tá legal? Você tá curtindo? Ah, tô curtindo isso, aqui acho que dá para dar uma repensada, aqui a gente pode modificar, aqui eu não estou entendendo, o que significa isso? E a gente foi fazendo esse processo bem detalhado, assim, bem aos pouquinhos, de trazer uma cena, voltar essa cena para casa. Ele reescrevia, a gente passava horas em reunião, eu, meu pai, Thalita, Peterson, Catarina e Moreira, e, claro, com a ajuda do Lucas, com a ajuda do Igor também, com a ajuda de todas essas pessoas, mas é importante, não bastava ele fazer uma adaptação, trazer essa adaptação pronta, fechada, sendo que a gente tem essa coisa tão especial que é o bilinguismo. Então, ninguém fala sobre melhor isso para a gente. Eu entendi, vê se eu estou errado, eu entendi que um espetáculo bilíngue, quando a gente está falando aqui, que eu posso considerar a linguagem de Libras como um outro idioma, é isso? A língua, né? O jeito correto é língua, não linguagem. Tá. Língua brasileira de sinais. Olha. E é isso, né, Gerson? Estamos todos aprendendo e a gente se bom. colocando nesse lugar de aprendiz. Não, como eu te falei, a gente só aprende errando, né? Tendo um equívoco ali, perguntando, sendo corrigido, né? Se não aprendeu, daí tem problema, mas... O português é a língua oral e a Libras é a língua de sinais brasileira, mas é uma língua tão importante quanto o português, por isso que todas as pessoas ouvintes devem sim aprender Libras, né? Para que o surdo possa chegar numa panificadora, no correio, e ser muito bem atendido, para que ele possa também trabalhar nessa panificadora e trabalhar no correio, e todo mundo conversar de igual para igual, e as oportunidades também para a pessoa surda acontecerem de fato, né? Essa é a real inclusão. E quando a gente fala, né, Gerson, sobre um grupo de teatro que trabalha a inclusão, eu já tenho hoje um pensamento um pouco diferente, assim, que todo teatro deveria ser inclusivo. Então, o teatro que não é inclusivo é que deveria carregar esse sobrenome de ser excludente, porque não é para todas as pessoas. E isso é uma falha dos ouvintes, é uma falha das pessoas sem deficiência que não pensam fora da caixa. E eu me coloco nesse lugar de estar falhando, tá me jogando, tá aprendendo realmente com os erros, e acho que é sobre isso, assim, é não ter receio algum de falar, puxa, errei, me ensina aí, né? Vamos aprender. Entendi. Então não partiu. Bom, a bilíngue a gente está falando aqui, porque na peça o tempo inteiro você tem a linguagem de sinais, que é feita pelos atores também, além da oralidade, né? Isso. Como é que foi escolher esse tipo de trabalho? Assim, vou trabalhar só com sinais, ou vou trabalhar com sinais, com a Libras e com a oralidade ao mesmo tempo? Como é que é esse... A gente trabalha de uma forma equilibrada, assim, o português e a língua brasileira de sinais, que é muito fácil a gente falar linguagem, mas é importante a gente frisar que não é uma linguagem, é a língua dos surdos, língua de sinais brasileira. Então, a gente traz de forma equilibrada o português e a Libras. Tudo que tem em português tem em Libras nesse espetáculo. Então, a gente trabalha isso de uma forma bem criativa. Mais uma vez, a gente, enquanto CIA Fluxonante, se desafia a testar um jeito novo, a experimentar um jeito novo de fazer um espetáculo bilíngue. Então, Enquanto a Chuva Cai foi de um jeito, o Todas foi de outro, o Todas, só para grifar aqui também, é um espetáculo que foi montado pelo Espaço Cênico, a convite da Nena Inô e do Gabriel Machado, e que hoje segue no repertório da CIA Fluxonante. Mas cada um é pensado de um jeito, e mais uma vez a gente experimenta um jeito novo de trazer o bilinguismo para a cena, onde surdos e ouvintes conseguem aproveitar da mesma forma, estar na mesma plateia,
assim como acontece no palco, né? Estamos ali um grupo híbrido de pessoas surdas e ouvintes. Então, mais uma vez, a gente experimenta uma forma nova de trabalhar o bilinguismo. Uma coisa bacana que eu achei no espetáculo é que as pessoas interagem. A Kátia está fazendo um complemento ali. Os atores ouvintes, eles trazem o espetáculo em português, eu, como surda, trago principalmente a Libras, né? A gente interage com o público surdo e com o público ouvinte. Então, para os dois públicos, os efeitos visuais são importantes, a língua visual ela é importante, ela é bem acessível tanto para surdo quanto para ouvinte. E a gente tem um pouco ali da adequação para o português, da oralização do português, para aqueles ouvintes que não têm nenhuma noção da Libras, né? E bilíngue, a gente quer dizer que todos os atores que estão em cena, eles sabem sinalizar, eles conhecem a Libras, então todo o espetáculo em Libras, ele está pronto. E o significado de bilinguismo é isso, é uma cultura que envolve o espetáculo bilíngue, é toda uma cultura, né? Então, todos os atores são fluentes, o espetáculo ele é fluente em Libras, não é só um pouco de uma adaptação em Libras. Os encontros que a gente tem durante os ensaios, é todo um trabalho para adquirir fluência realmente na Libras, é o nosso principal foco, que a fluência em Libras seja apresentada durante todo o espetáculo, e isso foi chamou muita atenção dos surdos, os surdos gostaram bastante de finalmente ter um espetáculo assim, todo desenvolvido em Libras. São poucos que tiveram contato com esse tipo de trabalho, e realmente a Libras é uma língua brasileira e a gente precisa respeitar ela como uma língua brasileira, que as pessoas precisam ter contato, precisam conhecer. Tem ouvintes que não sabem. Às vezes a gente, quando vai num espetáculo, mesmo que esteja em inglês, a gente consegue compreender se ele tiver efeitos visuais. Então, o nosso objetivo nessa peça também é incluir os ouvintes com os efeitos visuais, com a cultura visual mesmo. Engraçado você falar isso, porque antes de você falar, o que eu ia complementar, agora serve para agora, é que justamente a gente sai do espetáculo com vontade de aprender Libras, né? Eu lembro que a Helena fala no final, estuda em Libras, mas eu antes, no meio do espetáculo, eu pensei assim, pô, que pena que eu não tenho essa formação para aproveitar esse espetáculo dessas duas formas, né? Porque a sensorialidade que me despertava era outra, né? É muito, muito mágico para mim, porque é uma novidade e vocês usaram de uma maneira maravilhosa, né? Essa integração que eu digo é uma novidade, né? Para mim, foi. Eu estou acostumado a ver isso que a Helena falou, as peças que se dizem includentes, mas no fim não são, porque são apresentadas por atores só falantes ou só ouvintes, né? E agora vocês têm essa junção disso tudo, que é muito bacana. E um dos grandes objetivos da CIA Fluxionante... Opa, desculpa, a Kátia. É importante a representatividade. A representatividade surda, a representatividade da pessoa com deficiência, da pessoa negra, da pessoa cega. Então, a gente, nesse foco ali do Pequeno Príncipe, a gente tem o objetivo de trazer as duas línguas. Então, para trazer as duas línguas, a gente tem que trazer duas culturas, uma visual, uma sonora, e para isso a gente precisa da representatividade surda e a representatividade ouvinte. Então, assim, se eu quero emocionar o público surdo, realmente precisa ter a representatividade surda. Maravilhoso. Gente, agora só resta a gente ver o espetáculo. Eu estou gravando esse programa no dia 4, então, quer dizer, parece que tem mais um fim de semana aí, né, Helena? Você quer dar o serviço para a gente? Vou dar o serviço. E também depois esse material serve porque vocês vão viajar, né? Naturalmente. Então, tudo que é lugar que for, dá para a gente... Amém que a gente viaje muito com esse espetáculo. Que viaje muito. Só para complementar uma coisa que você trouxe aqui, que assistindo o espetáculo você ficou com muita vontade de aprender Libras, esse é um dos grandes objetivos da CIA Fluxionante, é fazer com que as pessoas ouvintes aprendam Libras, porque eu me apaixonei por Libras através da arte,
com uma baita de uma atriz, Claudete, lendo um texto de um baita de um escritor, que é o Paulo Leminski, e com um grande tradutor e intérprete de Libras fazendo a tradução. Então, se eu hoje trabalho com Libras nos meus trabalhos todos, nas coisas que eu crio na CIA Fluxionante, e a gente trabalha com tantas pessoas incríveis, inclusive a Thalita e a Catarine Moreira, é um objetivo muito, muito grande da CIA Fluxionante fazer com que isso aconteça. Isso que aconteceu com você, aconteça com várias pessoas do público. E sim, acontece. As pessoas saem do teatro falando, nossa, eu preciso aprender Libras. E é sobre isso. Quando você fala uma coisa dessas, realmente o coraçãozinho assim fala, objetivo alcançado, porque realmente é algo muito importante. A Mas Kátia foi vai fazer mesmo. um complemento ali também. Foi alcançado. Esse foi. Né? A gente nem tinha falado sobre isso, mas eu senti isso. Eu me senti tão... Nossa, podia aproveitar tão bem se eu tivesse mais essa formação, né? Mas tem que começar de um jeito, né? Já me despertou, então, quer dizer, agora corro atrás. Agora o problema é meu. A Kátia, ela tem um complemento ali. Pode falar, Kátia. Pode falar, Kátia. É rápido, desculpe. Eu queria agradecer realmente a Fluxionante, todos da Fluxionante, que aceitaram esse desafio de acessibilizar os projetos para surdo e trazendo representatividades diferentes, a pessoa negra, a pessoa surda. A gente está rompendo com algumas tradições da arte, isso é importante. Então, eu quero mostrar que todas as pessoas que desejam podem ser artistas, sim. Eu quero trazer a arte para pessoas diferentes, e por isso é muito importante esse espetáculo bilíngue, e eu espero que a gente consiga trazer esse projeto para outros ambientes do Brasil, realmente, para diferentes públicos, e principalmente para mais público surdo. Todos nós esperamos, tomara que tenha vida longa esse projeto, né? Fala o serviço para a gente, Heleninha, por favor. Então, o Pequeno Príncipe está no Teatro Cleon Jacques, sábados e domingos, às 11 da manhã e às 4 da tarde. A entrada é franca e retiram os ingressos a partir de 1 hora antes do início do espetáculo. Então, sempre 10 horas da manhã abre a bilheteria, 3 horas da tarde abre a bilheteria. Uma filinha ali do próprio Parque São Lourenço já está acontecendo, então cheguem cedo, porque não são muitos lugares, são 70 lugares, e está bem gostoso de fazer. Pessoas surdas e pessoas ouvintes são todas muito bem-vindas. Esse espetáculo também tem uma grande equipe trabalhando junto. Era isso que eu ia te pedir, para você falar da equipe. Então eu quero falar que a direção e a adaptação é do Nautilio Portela. A gente tem também a direção de movimento da Kátia Drummond, trilha sonora do Chico Paes, Lucas Amado criou a iluminação desse espetáculo, quem opera é o Eduardo Neto, figurinos do Ricardo Garanhani, cenário da Kátia Horn. É uma equipe incrivelmente maravilhosa. Seleção brasileira. Né? Daí, na supervisão para Libras, a gente tem a própria Cátia Moreira, a Thalita Greenhagen e o Peterson Simões. Isso é perigoso, né? Porque eu não estou com o programinha aqui, fico com muito medo de esquecer pessoas mega importantes. Você falou do Diego Marchioro? Diego Marchioro faz a produção desse espetáculo, o Igor Augusto também trabalha na produção desse espetáculo. Pablito fez o design. Pablito fez isso, me ajude. O Pablito fez esse design lindo aqui, que é o cartaz do Pequeno Príncipe, que é aqui, ó, o Pequeno Príncipe aqui é a própria carinha da Kátia Moreira. Quem mais está aí, Gerson? Me ajude. Você que está com o programa. Eu acho que você falou quase todos. Costureira, importantíssima. A Rose, você falou? Maravilhosa. É importante a gente trazer o nome dessas pessoas, sabe? Porque quando a gente vai assistir um espetáculo, né? Parece que é só quem está no palco que faz o teatro acontecer. E muito pelo contrário, tem muito mais gente nos bastidores e que não aparecem ali para o público do que quem está no palco.
Então, acho que é isso. Peço 1000 perdões se eu esqueci o nome de alguém. A Helenise faz as fotos, a Helenise Helenise, fotos maravilhosas, incríveis, que vocês maravilhosas. Inclusive, com a podem abertura do ver lá programa, no... vai ter várias fotos da que Helenise bacana. e de alguns outros fotógrafos da cidade que estão trabalhando Sim, com... e a Pomeiro Gestão Cultural também está com a gente. Procurem a galera da Pomeiro, o Igor Augusto, eles são feras também em gestão de cultura, projetos e editais. E é isso, vamos que vamos. É isso. Agora, humildemente, faltou alguma coisa de eu perguntar que merece ser dita e que a gente não pode deixar passar? Olha, Alguma eu coisa, acho que Kátia, você queria a gente falar? poderia fazer um papo de 3 dias. 3 dias. Né? Não, A Kátia foi está programado falando aqui para ser ali, 15 minutos, mas a gente não consegue. a Kátia está falando que, olha, pessoal, aproveitem, venham ouvintes, venham surdos, porque a peça é para todos e para todas. Então, assim, agora a gente rompeu com aquela histórico virtual, né, que a gente estava durante a pandemia, voltamos ao presencial, aproveitem. Eu fico muito feliz quando eu vejo surdos participando ali no público dessa peça. Obrigado, tá feito o convite da melhor maneira possível, né, gente? Muito obrigado por vocês estarem aqui. A Thalita, a Helena, a Kátia, obrigado. Foi um prazer começar esse projeto com vocês, um prazer mesmo. Eu achei que ia demorar, que ia durar 15 minutos, mas eu não tenho como fazer uma entrevista de 15 minutos com vocês. Na verdade, como a Helena falou, é 3 horas no mínimo, assim, mas como é só Mas um eu acho que pocketzinho para a gente chamar eles para o teatro, vai ser assim, mas eu vou fazer individualmente um papo com vocês, quero já deixar o convite. Já falei com a Kátia para fazer um papo, uma entrevista com ela, daqui a pouco com a Helena e com a Thalita também, não vai escapar. Eu acho que a síntese que você fez aqui nessa entrevista foi muito boa. Também é uma honra para a gente estar abrindo aí essa agenda do Monodrama. Quero agradecer muito pelo convite, Gerson. Você é um grande artista, uma grande pessoa, um grande amigo. E vale a pena, acompanhe aí todos os programas do Monodrama, porque é uma coisa melhor que a outra. Então, muito obrigada mesmo. Eu estou muito bem acompanhado. Eu acho que eu estou sem voz aqui. Eu travei. Deu uma travadinha na imagem, mas a tua voz está saindo. A voz está? Tá. Então, deixa eu me remover. Então, eu quero agradecer também as minhas queridas colegas que estão hoje aqui, a Thalita Greenhagen e a Catarina Moreira, e agradecer e parabenizar também Nautilio Portela pelos seus 50 anos de trajetória no teatro. Kati, quer falar uma coisinha para a gente fechar? Eu quero só continuar com o Pequeno Príncipe, que venha bastante gente assistir. Eu quero agradecer a entrevista, que foi maravilhosa, e sim, eu quero mais oportunidades de fazer essa entrevista aqui no programa. Obrigada à intérprete também, a Thalita. Gente, eu estou travado aqui. É essa imagem que vai ficar. Não, eu existo com uma cara em boa. movimento, mas vai ser isso. Estou travado, mas não é por isso que a gente vai perder a entrevista. Não vou regravar, não. Tá tudo ótimo. Você está me ouvindo, né, Helena? Estou, a gente está te ouvindo sim. Tá. E dizer também que a Thalita, além de uma grande tradutora, intérprete, é supervisora, então contem com essa mulher incrível aí, que sabe tudo de teatro, como é que faz tradução, porque é bem isso, né? Tem quem faça tradução para arte, tem quem faça para palestras, não... É difícil encontrar alguém como Thalita e Peterson Simões, que trabalham junto, que pensam junto o teatro e a arte, e como trazer essa tradução artística da melhor maneira. Então, contem com essa galera aí, que esse casal é fera. Gerson, muito obrigada. Eu sei que você está travadinho aí na imagem. Thalita, você quer falar alguma coisa? A Kátia falou, é importante essa entrevista com uma pessoa surda, uma entrevista bilíngue, né? Então, isso faz muito sucesso, é bem importante. E, nossa, que bom fazer uma entrevista dessas no Paraná. Então, muito obrigada, Gerson, também pela entrevista.
Acho que agora, Gerson, a gente não está te ouvindo, tá? Viu, Helena? Eu estou travado. Então você encerra o programa para mim, por favor, que eu estou achando ótimo, tá travado. Não, a gente está te escutando agora, pode falar. Não, então é isso, gente. Obrigado. Eu não vou gravar de novo só porque estou travado, tá ótimo, o papo foi muito bom. Agora eu estou achando até divertido me dublar. Oh, voltei! Acontece essas coisas. Então tá. Deve ser alguma coisa de conexão, mas agora estou aqui. Obrigado, tá, gente? Então não esqueçam Pequeno Príncipe agora, final de semana, aproveitem, porque é lindo, é tudo lindo, é o cenário lindo, os atores são lindos, a peça tá maravilhosa. Tá bom? Vai até 14 de agosto, acho que eu não falei, então tem não mais falou, um vai até tiquinhozinho 14 de aí. agosto. Aumentou a temporada, então, que bom. Corram. Corra, Lola. Corra. Corra, Lola, corra. Beijo, gente. Um beijo. Obrigado. Tá? Vou me despedir aqui do pessoal. Espera todo mundo no teatro. Eu também espero. Gente, obrigado. É isso, eu estou meio que travando e não travando, mas eu vou encerrar por aqui, tá? Para não ficar passando vergonha. Tá? Tchau, um beijo. E semana que vem eu tenho mais uma grande indicação de teatro para vocês, tá? Beijo e abraço. Tchau.